Senhores, bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Presentes os representantes do Estado de São Paulo e do Paraná, iniciaremos a nossa audiência. Nos últimos dias, temos visto uma verdadeira caça às bruxas com relação aos veículos registrados do Estado do Paraná e que circulam por outras unidades da Federação. O foco principal e móvel para a pirotecnia são as transportadoras e as locadoras de veículo que, com fundamento do benefício tributário do IPVA, estariam registrando veículos no Estado do Paraná para gozar deste benefício. Na verdade, senhores, além desses dois alvos principais, poderíamos elencar os proprietários, pessoas físicas, de veículos de alto valor. Vamos ver agora o vídeo que foi juntado aos autos. Stephanie é dona de uma locadora com frota de 300 veículos situada em São Paulo. Como possui diversas filiais, inclusive no Paraná, registrou nestes seus veículos e agora paga a alíquota do IPVA cobrada no estado paranaense, mesmo circulando em São Paulo. Com a economia, realizou o seu sonho de comprar um CrossFox e elevou bastante sua autoestima. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. No meu CrossFox eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais se esperando, pois agora eu sou demais. Senhores, antes de dar início ao contraditório, eu gostaria de ouvi-los no que concerne aos pontos de convergência de Vossas Excelências no que respeita ao tema. Eu franqueio a palavra aos senhores. À disposição, por favor. Bem, que eu acredito que seja consenso entre nós dois, no que se refere à origem desse imposto. O imposto sobre propriedade de veículo automotor foi instituído pela Emenda Constitucional 27, que alterou o texto da Constituição de 1967. Com o advento da Constituição de 1988, esse imposto foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, ele foi admitido pela Constituição de 1988. Vale frisar que esse imposto é relativamente novo. Tão novo é que nem há referência sobre ele no Código Tributário Nacional. Também gostaria de me referir que esse imposto veio a substituir a taxa rodoviária única, que era um imposto que tinha mais ou menos a mesma destinação. No que se refere aos sujeitos da relação, ou melhor, da obrigação tributária gerada desse imposto, temos de um lado, como todos sabemos, da obrigação tributária, um sujeito ativo e do outro lado, um sujeito passivo. Como sujeito ativo, como obviamente todos sabemos, se trata de um imposto estadual. Logo, os sujeitos ativos são os estados e o Distrito Federal, que têm a competência para cobrar tal imposto. Perfeitamente. Já no que se refere aos sujeitos passivos, temos a figura do contribuinte, que é aquele que detém a propriedade do veículo automotor, que no caso, não importa, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Também
vale ressaltar que existe a figura do responsável, como por exemplo, na situação em que eu adquiro um automóvel de um sujeito qualquer, como o ilustre procurador Éfeso Batista Lima. Eu só gostaria que o senhor não se referisse ao senhor procurador como um sujeito qualquer. Utilize a expressão mais adequada juridicamente em respeito a este juízo e à pessoa do nosso representante do Estado de São Paulo. Gostaria de pedir desculpa, então, desse modo, ao representante do Estado de São Paulo, e dando prosseguimento à minha explanação, como eu dizia, adquirindo este automóvel do senhor Éfeso, se ele atrasou o pagamento do seu IPVA, ao adquirir esse automóvel, eu passarei a ser responsável pelo pagamento das parcelas que ele não pagou, ou seja, ou melhor, do imposto que ele deixou de pagar. Também gostaria de falar que a esse imposto se aplica vários princípios constitucionais, como o da anterioridade, o da noventena, salvo, no último caso, no princípio da noventena, se for referente à alteração da base de cálculo. Nesse caso, não será respeitado o princípio da noventena. E, desse modo, eu concluo a minha explanação no que se refere aos pontos em que convergimos. E agora passo a palavra ao colega Éfeso Batista Lima. Eu agradeço as considerações de Vossa Excelência e eu, na condição de condutor do processo, darei a palavra ao senhor Éfeso Batista Lima, muito digno representante do Estado de São Paulo. Apesar do tempo breve, eu tentarei me ater ao tema. E agora, complementando ao procurador do Estado do Paraná, se for possível, gostaria de falar a respeito do fato gerador, né, no sentido de esclarecer e pacificar quanto ao tema. O fato gerador do IPVA, como todos sabem, ele constitui-se no momento em que o contribuinte adquire o automóvel. Sendo assim, a partir desta data, começa-se a estabelecer e a se incidir sobre esta relação jurídica, essa relação obrigacional com o IPVA. É interessante ressaltar no sentido de nos atermos quanto à não incidência do IPVA sobre as montadoras concessionárias. A finalidade do automóvel é para a locomoção e neste momento, quando os veículos lá estão nestes espaços, parece-me que é claro e notório que não existe essa finalidade de locomoção. Avançando então na perspectiva, a título do fato gerador, podemos ressaltar em relação aos veículos importados. Quando estes forem importados diretamente pelo contribuinte, o tributo incidirá no momento do desembaraço aduaneiro. Quando importado por uma concessionária, certamente deverá incidir no momento em que este veículo foi adquirido pelo contribuinte. Avançando nessa perspectiva, Excelência, antes de avançar, gostaria de dizer que o tempo já concluiu, mas por uma questão de respeito a... Enfim, vou conceder mais um minuto a Vossa Excelência, porque foi o tempo que o seu colega excedeu também. Agradeço. Avançando na perspectiva da base de cálculo, quanto ao IPVA, nós faz-se necessário entender as circunstâncias do automóvel, do veículo, né? Se novo, usado, em fora de linha ou se importado. Tendo em vista os casos mais concretos reais neste exato momento, podemos pegar um veículo novo. Sobre o veículo novo, observa-se o valor da nota fiscal, né, do automóvel, e sobre ele incidirá a alíquota. A partir daí, temos a base de cálculo. Observando
dos atos, temos aí o valor venal. O valor venal incidirá sobre a nota fiscal deste veículo. Contudo, deverá se percorrer o valor médio desse carro naquela região. Outrora, não podemos perder de vista a depreciação desse automóvel. Por favor, conclua, senhor. Sendo assim, agradeço a oportunidade.